Bom, nesse vídeo aqui eu vou falar a respeito de uma coisa exclusiva, tá? A respeito dos meus ensinamentos, tá? Que eu falei há um tempo atrás e eu fiz várias anotações a respeito disso daí, tá? Mas o cabeça de piroca anticomunista, tá? Ele me roubou os escritos, tá? Ele roubou os meus manuscritos, tá? E eu quero, tá? Que se por acaso você está sabendo que ele repassou esses escritos para a mão de outra pessoa, tá? Ele passou os meus manuscritos para alguém, tá? Se Deus me der a oportunidade de ter muito dinheiro, tá? Eu vou pagar para cortar os braços dele. Antes de matar ele, eu vou cortar os braços dele, tá? Por isso que ele fez, tá? E vou cortar várias vezes antes de matar ele, tá? Eu vou cortar por cada escrito que ele roubou, tá? Que é o parente anticomunista, tá? Ok? Eu tenho dinheiro, eu vou cortar os braços dele. E aí eu vou falar aqui a respeito de Jesus Cristo, tá? Uma coisa que eu falei aqui que foi espionado aqui. E você sabe que todas as coisas que eu falo a respeito de tudo, tá? É na verdade meu, né? E dos ensinamentos de Deus é tudo meu. Eu só tenho proferido ensinamentos a respeito de Deus, tá? Que são todos meus, tá? Ok? Significa que assim como tudo que eu falo é tudo meu, né? Se eu falei é porque é meu, né? Senão não precisaria falar. E graças a Deus cada uma dessas palavras são minhas, tá? E aí eu vou falar aqui uma coisa interessante a respeito de Jesus Cristo, tá? De Deus, tá? Do diabo, tá? Referente à questão do pecado, tá? Presta atenção. O seguinte, quando o ser humano pecou, tá? Quando o ser humano desobedeceu a Deus, no princípio, tá? Você sabe que Deus permitiu que o mundo continuasse até os dias de hoje, né? Como aconteceu no fato de que Deus poderia ter encerrado o mundo, tá? No momento em que o homem transgrediu, né? No momento em que o ser humano transgrediu, Deus poderia ter encerrado o mundo ali, mas o mundo prossegue até o dia de hoje, tá? Por alguma razão, tá? E a dívida que ficou, né, a respeito do ser humano, você sabe que Jesus Cristo, ele morreu, né, justamente para pagar por esse prejuízo, esse débito, entendeu? Que existia diante de Deus, tá? E também diante do diabo. Por quê? Porque o diabo é o acusador, né? Então, significa o seguinte, o débito que Jesus Cristo pagou, tá? Com a sua morte a respeito dos seres humanos, dos nossos pecados, né? Dos pecados dos seres humanos, na verdade não foi um débito que Deus pagou, tá? Pagou pelo ser humano ao diabo, consegue entender? Mas foi um débito, tá? Que representa ele mesmo, consegue entender? Qual é a diferença disso daí? É que às vezes a gente tem a ideia, tá? De que a morte de Jesus Cristo, né? Por causa dos nossos pecados, seria um preço que Deus pagou através de Jesus Cristo para que o diabo não possa acusar, né? Para que o diabo não possa nos acusar. Consegue entender? Para que o diabo não possa nos acusar. Mas na verdade o preço que Jesus Cristo pagou, tá? Na verdade é um preço que Jesus Cristo pagou para o próprio Deus. Por quê? Porque o que acontece quando uma pessoa comete um erro contra você? Uma pessoa vai e faz alguma coisa muito ruim e comete um erro contra você. Você fica sob o direito de condenar essa pessoa ou então de perdoar, não é verdade? No caso, Deus, né? Deus e você, a sua dívida com Deus. Deus poderia perdoar você, ele poderia perdoar você sem precisar que Jesus Cristo morresse por você. Por quê? Porque você pecou contra Deus, você errou contra Deus, não é verdade? Se você errou contra Deus, considerando que Deus enviou Jesus Cristo para resgatar as pessoas dos pecados, ele poderia não ter feito isso e não precisaria fazer isso. Ele poderia simplesmente dizer para você assim, ó, você está perdoado, tudo bem, eu te dou uma nova chance, você faz as coisas da maneira certa e eu perdoo você. Ele poderia ter feito dessa forma, não é verdade? Mas aí você vai raciocinar, não, Jorge, mas tem um acusador.
Se Jesus Cristo não tivesse de fato morrido, ó, o segundo raciocínio é o seguinte: se Jesus Cristo não tivesse de fato morrido, tá, a pendência diante do diabo, tá, não seria cumprida. Então teve que acontecer de fato que Jesus Cristo morresse e substituísse, considerando os holocaustos e sacrifícios de animais que se praticam desde o Antigo Testamento, tá? Por causa do efeito, entendeu? Da maldição do pecado, todas essas coisas, tá? É necessário que Jesus Cristo morresse, tá? Nesse ponto aqui seria um outro assunto que eu poderia falar, tá? Mas a princípio você pensa, o raciocínio seria o seguinte: pagar para que o acusador não acuse você, justamente por causa da pendência que coloca você nas mãos do diabo. Consegue entender? Ou seja, tendo a questão da transgressão, saindo Deus da situação, entra o diabo. E entrando o diabo, você está entregue à condenação. Então, teria que haver realmente que Jesus Cristo morresse, tá? Para que ele substituísse. Então, o diabo já não tem autoridade. Daí dizer que comprou, né? Jesus comprou da mão do diabo, quer dizer, Deus comprou da mão do diabo, tá? Deus comprou da mão do diabo, com a vida de Jesus Cristo, a nossa vida de volta para Deus, não é verdade? Esse é um dos principais raciocínios que a Bíblia coloca. E é uma das razões espirituais porque isso aconteceu, tá? Sim, isso também existe diante de Deus, tá? Nas ideias de Deus a respeito disso, isso também existe. Tanto é que isso é mostrado na Bíblia muitas vezes, tá? Mas se você raciocinar por esse ponto de vista que eu vou falar aqui, você vai entender que até mesmo Jesus Cristo não precisaria ter vindo. Eu vou falar qual foi a verdadeira razão, tá? Porque Jesus Cristo morreu. Presta atenção para você entender, tá? O triunfo de Deus, tá? Sobre o diabo. Presta atenção. Significa que analisando essas coisas que eu falei, poxa, ô Jorge, saiu Deus da vida do ser humano, entrou o diabo. Entrando o diabo não solta. O diabo, ele requer que alguém morra no lugar dos seus pecados, senão o diabo não vai soltar você do império das trevas, não é verdade? E então Jesus Cristo morreu com seu sangue, comprou a vida de homens, mulheres, libertou do domínio do pecado e deu a promessa da salvação, né? Pronto, esse é o primeiro raciocínio. Mas você tem que entender o seguinte: quem é o diabo para acusar Deus? Consegue entender? Quem é o diabo para reter a vida do ser humano se quem é o dono é Deus? O que deu o diabo a Deus, que Deus lhe deva qualquer coisa? Consegue entender? Percebeu? É interessante. Ó, quem é o diabo a quem Deus deva qualquer coisa e a quem o diabo tem emprestado? Isso está até escrito na Bíblia, tá? A quem Deus deve qualquer coisa que alguém lhe dê de volta. Provavelmente está escrito no livro de Jó. Né? Quem é Deus que deve ao ser humano que o ser humano tem, que a ele tem que pagar de volta? Ó, partindo por esse raciocínio, o diabo é somente o acusador, tá? E se você comete um mal contra uma pessoa, ou você comete um mal contra uma pessoa, a pessoa fica sobre o direito de isentar você. Fala assim: olha, o lance é o seguinte, você está me devendo tanto em dinheiro, né? Vou fazer um negócio com você. Você não precisa me pagar. Você começa a fazer as coisas da maneira direita agora, para você não precisar me pagar essa dívida. A pessoa isenta você, porque pode ter os acusadores ali acusando, não está dizendo porra nenhuma, o cara está devendo para mim. Se ele está devendo para mim, não está devendo para vocês, vocês vão reclamar de quê? Eu posso isentar quem eu quiser, se está me devendo, está devendo para mim. Né? Consegue entender? Claro que não é o raciocínio dos freudianos, esses cus que encostam o cu no olho dos outros. Eles destroem o que é seu e destroem de várias pessoas. Eles destroem o que é seu, eles estão devendo para você. E aí eles chegam para uma pessoa vagabunda e falam assim: ó, eu quero promover essa pessoa com pistolão. Vou colocar essa pessoa, que faz parte do ensinamento também, quero colocar essa pessoa no ponto mais alto. Aí as outras pessoas vão reclamar: peraí, por que você vai colocar essa pessoa num privilégio, num pistolão, já que você está destruindo o que é nosso e a gente tem direito também? Deus nunca se procedeu assim na Bíblia. Consegue? Mas não tem uma vez que Deus se procedeu. Isso daí que encosta o cu no seu olho é a questão do acusador. Eu não já falei para você várias vezes que eu guardo sempre o melhor para o final? Jó, você tem o costume de falar. E é isso daí mesmo que eu guardei agora para o final. O que acontece? O acusador,
ele diz assim, ele chega para Deus, mas o acusador, pronto, significa que eu já expliquei para você. Mas o acusador, ele chega para Deus e fala assim: se você perdoar essa pessoa, se você perdoar essas pessoas aqui, eu tenho o direito de beneficiar pessoas que eu quero. Eu posso beneficiar um monte de filhas da puta em detrimento de merdas que eles praticaram, e eu vou ser igual a você. Eu vou ser igual a você. Você vai perdoar esses vagabundos aí. Você vai perdoar esses vagabundos que estão devendo para você. Eu vou fazer bem para um monte de filhas da puta. Vou promover esses filhas da puta e vou ser igual a você. Eu sou tão sujo e corrupto quanto você. É isso daí que Deus foi. É isso daí que o diabo falou na cara de Deus. Quando Deus falou provavelmente pensou e falou assim: olha, ô Adão, Eva, vou fazer um negócio com vocês. Vocês façam a coisa da maneira certa a partir de agora. Tenta fazer a coisa da maneira... Provavelmente isso passou na mente... A gente não sabe, né? Provavelmente milhares de pensamentos passam na mente de Deus. E provavelmente esse pensamento passou na mente de Deus. Mas eu falei no começo, tá? Que por alguma razão o mundo continua até hoje, tá? Consegue entender? E Deus não faz as coisas assim de maneira lambona como o diabo, tá? Por exemplo, várias pessoas roubaram o que é dos outros, inclusive. E estão praticando magia negra. Ó, o diabo pratica magia negra no cu dos outros. Deus nunca faz isso. O diabo trabalha de maneira lambona. Você consegue entender? Ó, você roubou várias pessoas, cara. O lance é o seguinte: você está devendo para várias pessoas, mas eu perdoo você. Você está devendo para várias pessoas, mas eu perdoo você e acabou. Não, Deus nunca fez isso. Nunca vai fazer isso. Essa foi a razão que mais desafiou a Deus. E aí Deus foi e falou assim: tá bom, filha da puta. Sensacional. Tá bom, vagabundo. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou melhor que você. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou melhor que você. Tem inclusive vários anjos aqui como testemunha. A Bíblia diz tá, que nem os anjos... presta atenção, está escrito com outras palavras, mas nem os anjos, tá? A Bíblia diz que Deus, nem os anjos dão bom testemunho dele. Consegue entender? Nem os céus são puros aos olhos de Deus. Consegue entender? E se não está escrito na Bíblia, quem profetizou fui eu. Nem os anjos, tá, dão bom testemunho de Deus. É Ele mesmo que dá bom testemunho. A Bíblia diz o seguinte: que não tendo ninguém maior do que Ele para jurar, Ele mesmo levantou a mão e jurou por Ele mesmo. Não tem ninguém acima dele. E se ninguém nunca profetizou, quem profetizou então fui eu. Graças a Deus. Deus não precisa de bom testemunho de anjo nenhum. O bom testemunho é dele mesmo. Se ninguém profetizou, eu profetizei. Aqui. Ok? Consegue entender? Mas a sua profecia não vale nada. Olha, filha da puta, se eu profetizei e você fala contra a profecia, seu vagabundo, isso é blasfêmia contra o Espírito Santo. Você sabia disso? Se eu falei a verdade e você falou contra a verdade, você não ofendeu a mim, você ofendeu a Deus, seu vagabundo. Ok? Então você já entendeu, tá? E outra coisa, encostou o cu no olho de alguém, tá? É uma porrada no meio do seu olho por olho, dente por dente. Foi o dedo de Deus que escreveu. Quando você encostar o rabo no olho de alguém, alguém fecha a mão e dê um soco no meio do seu olho. Ok? Preste atenção. E você seja apedrejado também, porque está escrito lá: assim eliminarás o mal do meio de ti. Seja apedrejado. Foi o dedo de Deus que escreveu. Vamos continuar. Então o que acontece? É isso daí, tá? Ok? Deus, tá? Ele na verdade fez todas as coisas acontecerem desse jeito, tá? Custando realmente a vida de Jesus Cristo, tá? Que representa o próprio Filho dele, tá? Ok? Alguém que é tão divino quanto ele, estava num lugar tão exaltado quanto dele, custou realmente a vida de Jesus Cristo, tá? Manifestar-se como ser humano justamente para que o diabo não possa lançar nenhuma acusação, mas pela supremacia. Você acha que Deus, imagine, Deus, como é que é Deus, né? Deus representa o ser, tá, que criou os raios, tá? Criou a luz, criou raios, criou as energias, criou todas as coisas. Isso daí é Deus, entendeu? Precisaria ele provar para o diabo que ele é mais justo do que o diabo? Os argumentos que eu coloquei aqui já mostraram. Eu posso perdoar uma pessoa que me ofendeu, né?
mas fica a pendência de Deus ser justo, consegue entender? De Deus ser justo. Por quê? Porque ele disse, se você comer desse fruto aqui, vocês certamente vão morrer. Significa Deus está manifestando a questão da justiça, entendeu? Ficaria um débito, tá, de Deus para com ele mesmo, que ele não cumprisse a justiça. E então ele foi e colocou Jesus Cristo para cumprir com essa justiça, ok? Foi lá e cumpriu, ok? Significa que, na verdade, era um desafio entre Deus, tá, e ele mesmo, consegue entender? O desafio não foi contra o diabo, entendeu? Foi contra ele mesmo, tá? Considerando todas as coisas que eu falei aqui, tá? Eu provei para você, tá, que se Deus tivesse perdoado a humanidade, tá, pelo mal que cometeu contra ele, tá? E naquele momento em que Adão e Eva, eles perderam a salvação, tá? Porque eles perderam de fato a salvação, tá? Aquela transgressão não só levou eles à perdição humana, como eles perderam a salvação, tá? Deus poderia ter falado para eles assim, ó, tá tudo bem, começa outra vez. Não, Deus cumpriu com a questão da justiça, tá? E foi um desafio entre ele e ele mesmo, tá? Ok? Muito acima, tá, de qualquer acusação do diabo, tá? O diabo representa, tá, uma criatura que, além de estar completamente abaixo de Deus, tá? Ou seja, Deus, tá, é o Criador. E um anjo, quer dizer, uma criatura que foi feita por Deus, tá, é apenas uma criatura. Você consegue entender? Por mais que comparando essa criatura, que é um anjo, com um ser humano, esteja num nível assim, de esplendor maior, tá? É uma criatura, consegue entender? Não tem comparação nenhuma, mas tem a capacidade de proferir uma acusação, tá? De desafiar o Todo-Poderoso, tá? Consegue entender? Uma acusação de merda, como eu falei aqui, tá? Uma acusação de merda. Com os argumentos que eu coloquei aqui, Deus continua sendo justo, tá? O diabo continua sendo corrupto, né? Ok? Não, você não provei e tá aprovado, tá? Ok? Provei para você que se Deus perdoasse, pronto, tudo bem. Vocês estão devendo para mim. Faça agora as coisas da maneira certa. A dívida era somente com ele, mas não. Depois ficou a questão da acusação do diabo. A acusação do diabo. Também não. Não ficou acusação do diabo nenhuma. Eu acabei de mostrar outra razão, tá? Foi derrubada as razões do diabo completamente. Deus fez isso por causa dele mesmo. Ok? Ainda poderia citar outros textos aqui, mas eu não vou citar, tá? Ok? Por razão dele mesmo, tá? Ele foi e fez isso daí, tá? E outra coisa também, eu quero falar para você que os indivíduos que praticam satanismo, tá? Essa situação fraudulenta que eu falei aqui de absolver pessoas corruptas, tá? E de tentar até mesmo apontar em textos da Bíblia, tá? Que Deus é corrupto, tá? Uma coisa que os satanistas fazem muito, tá? Com a Bíblia, tá? Sim. Os satanistas adoram corromper, tá? Determinados textos, tá? Da Bíblia. É claro que eles fazem isso ardilosamente, porque eles são mentirosos, tá? Ok? Eles tanto são mentirosos quanto burros, tá? Ok? Tá? Teve uma vez que um indivíduo abriu a Bíblia e mostrou várias questões que ele falou, que várias contradições na Bíblia, para mostrar que Deus é o diabo, tá? E que Deus se procede corruptamente como o diabo. Para mim foi fácil mesmo desargumentar todas aquelas coisas ali. Ele nem aguentaria as respostas, tá? E mesmo eu desmascarando os absurdos, as contradições que ele criou ali, ele ia ficar com raiva e ia continuar sendo satanista do mesmo jeito, tá? Consegue entender? Esses indivíduos são mentirosos mesmo, tá? Ok? Eles são tanto mentirosos quanto burros, tá? Ok? Eles na verdade se afeiçoam com essas contradições. Não, como é que eu vou falar? Eles se afeiçoam com essas doutrinas fraudulentas, é justamente porque eles são fraudulentos e querem encontrar alguma coisa que justifique eles, tá? Consegue entender? Ok? Então, pelos argumentos que eu falei aqui, eu coloquei por terra isso daí, tá? Ok? Não, você não colocou. Coloquei sim. Coloquei por terra tudo isso daí. Eu argumentei aqui e coloquei todas as razões porque Deus não deveria nada nem para o diabo nem para ninguém, tá? Ok? Ok? Esses indivíduos que encostam o cu no olho dos outros, eles tanto são burros, como eu falei, tá? Eles tanto são mentirosos, tá? Como eles são burros mesmo, tá? Eles são insistentes no mau caminho mesmo, entendeu? Ok?
O objetivo deles é fechar os ouvidos para a verdade e fingir a respeito do certo. Consegue entender? A respeito do errado, tá? Eles são mentirosos mesmo, tá? Ok? Então é isso daí.